Fica à vontade. Boa noite a todos. O coração tá bam, 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 mas enfim, faz parte. Quando eu era pequenininha, quando eu nasci, eu fui batizada na igreja católica. E penso que as minhas raízes são muito fortes em relação a Deus. Graças a Deus, né? Que tudo se encaminhou legal. Porém, houve um momento na minha vida que a gente sai um pouco do caminho certo, mas o pai e a mãe sempre estão lá. Então, eu lembro que num colégio, no início das reuniões, eu falei assim: o bom filho a casa retorna. Eu acho que ali já estava assim, enfatizando alguma coisa que eu precisaria ter mais força para poder vencer as lutas diárias. Bom, aí sempre me chamou a atenção a igreja evangélica. De certa forma, a igreja evangélica, né, pelo uso da palavra, me chamava muito mais atenção. E pessoas começaram a vir no meu caminho, evangélicos, que eu comecei a perceber que ali tinha uma coisa diferenciada da católica. Cada um tem o seu. Volta e meia, eu andava com a Bíblia dentro de casa, e não sei se alguns achavam estranho, porque eu andava com a Bíblia, mas ainda o caminho meio conturbado. Mas estava ali, assim, gente, tem alguma coisa aqui que eu preciso descobrir mais. Bom, vieram pessoas na minha vida muito mais presentes e mais enfáticas, dizendo que tinha uma igreja muito especial. Começou com uma grande amiga minha, que é a Angelita, que faz parte dessa igreja, e tem um irmão meu, que é também evangélico. E aí nós começamos a vir mais, enfim, participar. E aqui eu posso dizer que Jesus, eu encontrei ele. Amém. Porque já faz 2 anos, há 1 ano atrás, pastor, eu também participava de uma igreja evangélica. Ali quando o pastor me falou assim: você aceita Jesus na sua vida? Eu não havia presenciado uma coisa tão forte assim. E ali a coisa começou a andar mais certo. Bom, aí eu vim para cá. E essa igreja, quando eu entrei aqui, vi essa banda tocando, meu amigo Oséias, meu grande amigo Oséias, e toda essa banda fantástica, eu disse: nossa, é aqui a minha igreja, sabe? Então, esse ano foi, eu posso botar rapidamente, porque tem os meus irmãos aqui para falar, mas esse ano foi assim, Jesus, assim, nossa, se fez presente em cada ação da minha vida, e eu pedia para Ele: me capacite para onde eu estiver, na minha área, na minha profissão, eu possa chegar cada vez mais perto e falar do Senhor, sem medo nenhum. E foi, as coisas foram maravilhosamente se evidenciando a cada passo que eu dava, e eu só tenho a agradecer, porque é aqui, a minha igreja. Então, fui batizada pequenininha, nenezinha, vai trilhando o caminho da vida, e agora eu resolvi dizer: não, eu vou me batizar, eu vou fazer parte dessa minha igreja. Eu posso ter o livre-arbítrio também de dizer isso, e eu me sinto muito bem, muito bem. Gratidão a todos, gratidão aos amigos que estão aqui, gratidão ao meu irmão que está lá em Divinópolis, feliz, muito feliz, a minha família também, aos irmãos que estão aqui, pastora Marli, trabalhou comigo aí no discipulado, tá? E é isso aí, vamos lá, estamos juntos. O cara fica nervoso de falar aqui. A gente tem que olhar para cima, não pode olhar nos olhos das pessoas, tem que olhar para cima. Porque Deus começa a dar sinais na minha vida que eu começo a entender, compreender e o significado de eu estar aqui. E eu vim parar aqui de uma maneira tão assim, inusitada, que tem uma mulher dessa igreja aqui que eu encontrava no mercado e ela falava de Deus. E eu olhava para ela e dizia: mas olha essa xarope aí, larga a mão. E ela falava de Deus, e fala de Deus, e eu encontro ela e falo de Deus. Eu falo: mas olha.
E eu venho vindo do mercado com ela um dia, dá umas 10 quadras até em casa. Eu acho que a viagem durou daqui para Nova York, era mais perto. E a mulher falando de Deus. E aí uma manhã de janeiro desse ano, eu estou ruim, mais ruim, depressivo, ruim. E eu saio na rua caminhar, eu vou embora, vou caminhar, e quem que eu encontro na rua? Essa mulher. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí eu falei para ela assim, vamos ver se teu Deus aí, é uma quarta-feira, o pastor estava viajando. E eu vim aqui, naquela mesa, naquele banco ali. Aí estava o Carlos. E o Carlos começou a falar de sal. O sal para cá, o sal para lá. Eu falei, mas esse homem vende sal. Esse homem é vendedor de sal. Porque o sal tem essa forma, o sal é de troca, o sal estava onde? Eu falei, meu Deus do céu. Aí eles impuseram as mãos sobre mim assim, até o Nedo, está aí o Nedo. E o Nedo orava assim, e aquilo foi indo no meu, sabe, ecoava em mim aquela oração, e eu vim parar aqui. Aí encontro o pastor Cleverson. Rapaz, diferente do que eu vi por aí. E a Marli é mais dura, mais forte. E então está ali a Rose. A Rose todo dia falava de Deus para cá e Deus para lá. E hoje eu entendo o que é Deus. Deus nos acalma, Deus nos orienta, Deus nos dá. E a vida começa a dar sinais de novo de que eu posso resgatar aquilo que eu... E nessas águas hoje fica meu passado. Fica o que está de ruim em mim. Fica aí, vai embora, vai não sei para onde. Então, muito obrigado a todos. E essa igreja tem uma palavra que eu olho assim e vejo que é... Como é que eu falei esses dias? Não vem a palavra. É acolhimento. Acolhimento, isso aí. Acolhimento. Obrigado, irmãos. Boa noite, igreja. Então, um breve resumo do meu testemunho e o real motivo de estar aqui foi que eu, no passado, cometi vários erros. As minhas escolhas, os meus erros que me levaram até procurar Deus, foi muita decisão errada tomada, muito erro no caminho, muita pedra, muito espinho. O pastor sabe, há 1 ano e meio atrás, como eu cheguei aqui, procurando ajuda. Quem me mostrou esse caminho, quem no início de tudo começou a me ajudar, depois de eu quase ter perdido minha família, quase ter colocado tudo por água abaixo, agradecendo o Diego e a Adri, pelo início dos ensinamentos, a palavra, procurar Deus. Posteriormente isso, o pastor Cleverson, sabe como é que foi, a Marli. Igreja, o que eu tenho para passar é que, depois que a gente começa a entender o real motivo de Deus na tua vida, as coisas acontecem, tudo dá certo. Pessoal, profissional, a família, a nossa família, eu tenho orgulho de dizer que está edificada sobre a rocha. Depois do caminho correto a ser trilhado, o nosso casamento, tudo está acontecendo da maneira perfeita. Claro, a gente tem muito a melhorar ainda, mas é conhecendo a palavra e buscando Deus que as coisas acontecem. Mais uma vez, obrigado, Diego, obrigado, Adri, por tudo e muito obrigado. Boa noite. Ai, não é fácil. Mas, como o Eduardo disse, há 1 ano e meio atrás a gente chegou aqui na igreja. Eu, particularmente, estava desestruturada psicologicamente. A Adri foi um grande incentivo para mim, porque foi ela que me acolheu, que me convidou para vir até a igreja. Chegando aqui, encontrei a Marli, que foi... Não tenho nem palavra para descrever, que ela sabe a importância que ela tem para nós. E, desde ali, a gente começou a trilhar um caminho de cura. Eu digo de cura porque, quando a gente conhece Deus, a gente começa a trilhar o caminho dele, a gente vê quanta ferida a gente tem que a gente nem imaginava que tinha. E só conhecendo ele que a gente consegue curar essa ferida e ser feliz realmente. Nós estávamos num momento bem difícil do nosso casamento. Quem é mais próximo sabe que realmente a gente achou que fosse o fim, até Deus entrar no meio. E depois dali, foi um ano e meio de um processo.
de muitas conquistas, muito choro, mas que, graças a Deus, hoje nós estamos aqui, casados, e hoje eu posso dizer que não foi só a minha família que foi restaurada, mas foi a mim. E eu agradeço muito a Deus e as pessoas que Ele botou no meu caminho para isso. Muito obrigada. Boa noite, irmãos. É difícil, né? Mas a minha história aqui na igreja começou assim. Eu venho da igreja católica, né? Fui batizado quando criança na igreja católica. A minha mãe é uma mulher muito religiosa, crente em Deus. E eu também sempre fui muito crente em Deus. Fui, sou, hoje sou mais, e é um caminho sem volta. A vida da gente muda infinitamente. E todos sabem aqui, eu tenho 2 filhas, né, 2 filhas que são autistas, a Isabela e a Valentina. Eu tenho um filho também mais velho, o Eduardo. São filhos maravilhosos que eu tenho. E eu sentia necessidade, eu frequentava a igreja católica aqui, mas eu sentia necessidade de algo mais. Eu tinha um vazio dentro de mim. E eu, cada vez que nós deixava as meninas na escola, nós descia pela rua anterior e dobrava, passava aqui na frente. E nós passava aqui, eu sempre dizia para minha esposa, olha, aqui tem uma igreja batista. Daí nós passava em frente de outras igrejas, né? E olhava as outras igrejas também. Mas aqui eu sempre passava aqui na frente, sempre olhava para cá e sempre cuidava. Não sei, tinha alguma coisa que me chamava. Um dia minha esposa falou com uma colega de aula dela, que é a Jussara, que é membro da igreja. Diz, olha, o Luiz tem muita vontade de ir na igreja batista. E eu, mas eu sou membro da igreja, vou passar o endereço para vocês, domingo, 7h30 tem culto, vão conhecer. E ela nos passou o endereço pelo WhatsApp, e eu não imaginava, não fazia ideia. E daí coloquei no GPS e paramos aqui na frente, e eu disse para a Denise, olha, é a igreja que nós passava todos os dias aqui na frente, e olhava, e cuidava, e falava. Eu disse assim, isso é Jesus, já começou a agir na nossa vida, já está nos colocando no caminho certo. Enfim, chegamos na igreja, e para minha surpresa, nós fomos muito, muito, muito acolhidos. Nós fomos abraçados. Eu acho que eu nunca tinha recebido um carinho tão grande assim de pessoas que até então eram estranhas para mim, de nos abraçarem, de receberem minhas filhas e dar todo o carinho e o amor que elas precisam e a gente precisa. E eu sou muito feliz aqui dentro, sou muito feliz aqui na igreja. Glória a Deus, glória a Jesus Cristo por ter me encaminhado, que foi Jesus que me encaminhou. E eu agradeço todos os dias, eu faço minha oração e agradeço todos os dias a Deus por eu estar aqui, por eu poder fazer parte, por eu ter a oportunidade de conhecer pessoas tão maravilhosas, pessoas tão boas, né? Pelo carinho e pelo acolhimento que nós recebemos. Tá? Era isso. Boa noite, igreja. Vocês já conhecem, né, um pouco da minha história, mas escutando um pouquinho de cada um que falou, né, a gente não tem como não repetir, né. Eu cheguei aqui depois de muita insistência. Eu sabia que eu tinha um propósito na casa de Deus,
Mas tive muitos convites e sempre fugindo, sempre dando desculpas, até que Deus me trouxe para cá. E sou muito grata, né? A insistência das minhas colegas, da Odete, da Luísa, da Jussara. Cheguei aqui para batizar o meu filho, como vocês sabem. Naquele dia eu achei que eu ia apenas cumprir mais um protocolo. E aí é exatamente isso, né? A gente é tão acolhida, a gente se sente tão em casa aqui, é tão gostoso estar aqui, sabe? Vocês fazem com que a gente se sinta parte, de fato, da igreja. E isso é tão importante para quem está passando por qualquer tipo de provação. Mas ainda assim, quando eu cheguei para batizar o meu pequeno... Apresentar, perdão. Eu ainda não achei que era a minha hora ainda. Ainda estava tentando escapar. Mas até que a pastora me disse, eu vou te visitar. Aí deu medo. Aí deu medo. Eu não sabia o que fazer. Liguei para a Odete, o que eu faço? O que eu ofereço? Eu estava preocupada porque eu não tinha bolo para oferecer para ela, não tinha nada. E foram 2 horas e pouco de conversa, onde Deus usou a pastora para falar comigo e para que eu entendesse toda essa experiência que eu tive com o câncer, que não foi em vão, e me trazer de fato para a casa dele. Com isso veio uma paz e esse vazio que a gente sente fora daqui, que eu sentia e procurava em outros lugares, em pessoas, e que não conseguia completar. E que depois que eu estive aqui e faço parte hoje, me sinto parte da igreja, esse vazio não existe, ele se preenche com tanta felicidade, com tanto amor que eu recebi de vocês, do Espírito Santo, e é tão gostoso, sabe? É tão bom a gente sentir isso. E às vezes eu falo, eu dou o meu testemunho de como foi a minha experiência com o câncer. E algumas pessoas não estão, né, preparadas para receber essa injeção de alegria que a gente sente quando está aqui dentro. Mas realmente a vida da gente muda completamente, completamente. E eu não consigo me enxergar longe da igreja, não consigo me ver hoje voltando a ser como eu era antes, porque depois da minha experiência com o câncer e estar na presença de Deus, eu sei que daqui eu não posso sair mais. Então, só tenho a agradecer aos pastores, a toda a igreja, a minha família, os meus filhos, que eu amo de paixão. E é isso. Obrigada. Então, sobre um pouco do meu testemunho, né? E por que eu decidi me batizar. Quando eu era pequena, os meus pais, eles iam na igreja, mas eu nunca tive uma compreensão sobre quem é Jesus, Deus. Realmente, nunca tive uma compreensão. E aí teve um tempo que a gente se distanciou da igreja. E eu segui não tendo essa compreensão, mesmo que a minha mãe sempre foi muito religiosa e sempre falou de Jesus para mim, mas eu não queria entender e eu até questionava ela. E aí eu passei por um período muito difícil para mim, que é uma coisa que hoje em dia muitos adolescentes passam também.
e eu tive ansiedade e depressão. E foi um período bem difícil para mim. E eu não via sentido na minha vida. Eu realmente não entendia o porquê da minha existência. Eu não via o motivo de acordar todas as manhãs. E eu tinha um vazio muito fundo dentro de mim. E quando eu cheguei no auge dessa depressão, eu pensei em tirar a minha vida. Mas logo quando vinham esses pensamentos de morte, vinha a minha mãe na minha mente. E uma coisa que ela sempre me disse, que mesmo eu não entendendo, eu gravei isso, foi que é Deus que dá a vida para a gente. E Ele tem um propósito para cada um da gente, mesmo que a gente não entenda no momento. E aí, então, eu estou aqui, né? E a minha mãe, ela trocou de emprego. E nesse emprego ela conheceu a Júlia. E elas bolaram um plano, assim, para me chamar para ir no ID. E aí eu fui, por obrigação mesmo, assim. Não queria dizer não para minha mãe, nem para a Júlia. E aí eu vim no primeiro culto do ID. E foi um culto de oração, louvor e adoração. E eu me senti em casa. Eu me senti bem e eu senti aquilo, eu encontrei aquilo que eu sempre procurei. E eu segui vindo nos próximos cultos e daí teve o APA, que foi uma experiência muito incrível para mim. Até hoje eu não consigo descrever o quão incrível foi o APA. E aí eu decidi me batizar lá, porque Jesus me deu a vida, mais uma vez. E a minha vida não tem sentido sem Ele, sabe? Então eu descobri que o sentido da minha vida é Ele, e o motivo de eu acordar todos os dias é Ele. Então eu decidi que eu quero viver a minha vida para Ele, e sempre para Ele. E é isso. Vamos orar. Pai amado, eu quero te agradecer do fundo do coração, porque nós servimos ao Senhor. Ó Deus, o nosso desejo, a nossa oração aqui sempre foi que nós pudéssemos ser acolhedores, que neste lugar o Senhor pudesse ser encontrado. E a gente tem visto isso acontecer na vida de cada um. Muito obrigado pela vida deles, por essa decisão que eles tomaram, ó Deus, nesta profissão de fé, ó Deus, nesta ação de entrar nas águas e se batizar assim como Jesus fez. Ó Deus, é um ato de fé, um ato de soberania, um ato de reconhecer o Senhor como Salvador da vida deles. E por isso nós te agradecemos pela vida de cada um aqui. Que a tua graça e a tua bênção sejam sobre todos eles, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora